Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube trazendo aquele nosso levantamento, aquele nossos favoritos do ano, a primeira parte dos favoritos, né, do que foi destaque no mundo da música, que passou aqui pelo canal ou não passou, depende aí da circunstância, mas então eu vou trazer este apanhado do que foi destaque aí no mundo da música, né, do que se destacou no mundo da música neste primeiro semestre. Eu vou trazer só 2 vídeos, né, destacando assim, e lá no final do ano, lá em dezembro, eu trago os melhores do ano para vocês. Então vamos ver o que foi destaque para mim no mundo da música neste primeiro semestre do ano. Já deixe o seu joinha nesse vídeo e se inscreva no canal para você não perder nada por aqui. Ative as notificações para você saber sempre quando tem vídeo novo. Gente, eu fiz um levantamento aqui, eu acho que não chegou a dar 10 indicações, mas teve muitas outras coisas que aconteceram, coisas que passaram aqui pelo canal, como reação ou até mesmo que apareceu no jornal PJ, mas eu fiz assim uma seleção de algumas coisas que foram bastante importantes para mim. O primeiro destaque que teve do ano, que eu acho que as pessoas já devem estar achando que até do ano passado, né, e tal, mas foi desse ano sim, lá do começo do ano, o lançamento de Dawn FM do The Weeknd. Esse é o primeiro grande destaque, porque eu acho que o The Weeknd lançou novamente um álbum que foi muito bom, impecável em relação às músicas, uma sequência que a gente tem, né, de After Hours, trazendo um mundo um pouco mais sombrio do que After Hours, por mais que After Hours fosse ainda sombrio, né? Só que Dawn FM foi mais sombrio ainda, né? O negócio foi mais complicado, mais embaixo ali, né? Então, este foi o primeiro grande destaque para mim no começo deste ano. Em seguida, nós não podemos deixar de falar, né, de Versions of Me de Anitta. Outro grande destaque que nós tivemos aí neste ano, neste primeiro semestre. Todo mundo achando que seria o Girl From Real, mas fomos pegos de surpresa em relação a isso. Ela mudou completamente a identidade, né, a estrutura deste álbum. Não sei se foi uma ideia de gravadora isso, ou se a própria Anitta que pensou assim, vamos mudar porque o que estava pensado anterior não faz mais sentido. Não saberemos identificar isso, né? Mas aí a Anitta veio e nos trouxe Versions of Me, que foi um álbum aí, um grande destaque deste começo de ano, misturando ali vários estilos, né? A Anitta mistura músicas em inglês, músicas em espanhol, temos ali 1, 2 músicas em português, mas ele é um álbum bem comercial, né? Ele tá bem voltado à parte comercial, onde a Anitta tá querendo trabalhar muito em relação à questão do exterior. Então ele, assim, não é um álbum tanto pra fã. Pode ser que ele seja um álbum pra fã? Pode, não vamos falar que não. Mas ele tá muito mais colocado como um álbum que ele é comercial para que a Anitta seja reconhecida lá fora, do que propriamente um álbum que ele seja para os fãs. Pode ser que mais pra frente a Anitta pense em um álbum assim, mas inicialmente esse álbum é bastante comercial. Outro destaque também de álbum foi Love Sucks da Avril Lavigne. A Avril está de volta. Aliás, ela lançou ali no final, no começo de junho, ela fez um relançamento, né, de um dos álbuns aí da carreira, que ele tá fazendo 20 anos de lançamento. Está um pouco velha, né, gente? Mas a Avril Lavigne tá aí nadando no formol há muitos anos, né? E ela fez um relançamento deste álbum com vários sucessos, e ela também fez um lançamento da sua versão da música Breakaway da Kelly Clarkson. Pra quem se lembra, né, da época que foi falado isso, Breakaway era pra ser uma música da Avril, ela acabou descartando a música, ela foi para Kelly Clarkson e a Kelly lançou e fez o sucesso que fez. Mas Avril voltou então com Love Sucks, no seu estilão de roqueira, né? Ela não deixou a peteca cair do seu estilo, né? De trazer o seu estilo aí roqueira, e mais uma vez ela trouxe um trabalho bem interessante e impecável. Mais um lançamento de álbum de destaque aqui para vocês foi Lady Leste da Gloria Groove. Gloria estava prometendo bastante nesse álbum e sim, entregou tudo
tudo e mais um pouco neste álbum. Foi bastante interessante a gente ver como a Glória teve uma grande evolução dos seus primeiros lançamentos para agora Lady Leste, que traz muitas mensagens, né? Músicas que são mensagens importantes, que são mensagens pessoais e músicas aí que são simplesmente para dançar. E destaque também em relação a Lady Leste foi os clipes, né? Bem produzidos, não são clipes de qualquer jeito, que foi só jogado aí pro público. Glória Groove trouxe clipes excelentes e bem interessantes, aí contando uma trajetória bastante importante. E também é um destaque que foi deste primeiro semestre. Eu destaco também aqui para vocês a trilha sonora da série Heartstopper. Eu falei bastante da série, né? Trouxe aí pelo menos uns 2, 3 vídeos falando, falei em Jornal PJ, mas eu não posso deixar de passar por esse vídeo e falar sobre a trilha sonora. Claro que a maioria das músicas ali da trilha, ela não é especificamente produzida para a série. Teve acho que algumas músicas que foram. A cantora Baby Queen fez uma música que é de trilha sonora mesmo, né? Que a música foi produzida para trilha sonora, mas boa parte das músicas vieram de álbuns já lançados desses artistas. E da maioria de artistas aí que a gente não conhece, né? Ou boa parte desses artistas aí estão um pouco escondidos da grande mídia. Mas eu preciso destacar que a trilha sonora de Heartstopper foi impecável. E vamos esperar aí, né, como todo mundo sabe, que a série foi renovada para mais 2 temporadas. Então, provavelmente 2023, né, e 2024 teremos aí mais 2 temporadas da série. Eu também destaco aqui a música All for Nothing, I'm So In Love do Lauv. Eu falei do Lauv, trouxe o react desta música. Se não me engano, foi o react do clipe. E eu falei que eu gostei muito do Lauv, que eu não o conhecia, eu fui conhecê-lo nesta música, procurei a sua discografia, né, os seus singles e tal, e eu gostei muito de todo o estilo do Lauv. Quem sabe eu não traga aí um vídeo especial para vocês contando mais um pouco sobre ele. Mas eu gostei muito desse lançamento e o Lauv está prometendo o lançamento de álbum para esse ano, então vamos ficar ligados. Um outro destaque aqui, mas eu não acho que não é um destaque de música e tal, é um destaque de presença, que foi a presença de Anitta e Pablo Vittar no Coachella. Por que eu destaco isso? Porque eu acho que é a primeira vez, se eu não me engano, depois vocês podem até me informar, que nós temos 2 artistas brasileiros no palco do Coachella. É um dos principais festivais que a gente tem atualmente aí no mundo, né? Rock in Rio é um deles, tá? Mas o Rock in Rio acontece no Brasil, tem a sua versão lá fora, mas também tem aqui. E o Coachella é um dos principais festivais aí internacionais que a gente tem. Traz artistas muito importantes. E ter os 2 artistas, né? Anitta e Pablo Vittar, ter as 2 artistas aí participando e se apresentando, e a Anitta se apresentou até 2 vezes no palco, foi muito importante aí pra gente destacar o mundo da música brasileira para o público lá fora. Então eu destaco aqui pra vocês isso nos nossos destaques da música. E eu também destaco a Rina Sawayama na música Disrael, que assim, foi uma das músicas que eu mais gostei de lançamento que eu trouxe aqui pra vocês. Ela me surpreendeu bastante, eu não conhecia assim a fundo a Rina, depois eu fui conhecer algumas outras músicas dela, e olha, essa artista é completa, hein, gente? Eu até comentei pra vocês no dia lá que eu fiz a reação, depois eu posso até deixar destacado aqui pra vocês nos cards, que eu esperava que a Rina fosse colocada mais pro K-pop, né, mais pro lado asiático, justamente por a sua descendência, mas não, ela é uma artista desse pop mais americano, né, norte-americano, dos Estados Unidos, e eu acho ela muito importante, muito interessante. Vamos ver o que a gente pode ver mais dela esse ano, porque provavelmente deve vir novo álbum da Rina. Aí, eu acho que ela até anunciou uma data deste novo álbum, mas eu não estou me recordando agora, mas vem novidades dela aí em 2022, então vamos ficar ligados. Gente, pra mim, esses foram os destaques que nós tivemos aí do primeiro semestre. Eu devo vir ali por volta de setembro, outubro, trazendo um novo vídeo de destaque, e lá em dezembro, como a gente sempre faz, eu vou trazer o vídeo de melhores do ano aqui pra vocês. Eu já tô pensando lá na frente, né, gente? O ano nem acabou direito, vivenciar, e eu já tô pensando lá em dezembro, porque eu quero muito que acabe o ano. Mas, gente, olha, tá difícil esse ano, hein? Eu achei que 2022 seria um ano mais fácil, mas tem algumas coisas aí que, pelo amor de Deus, né? Mas isso aí é outra história. O que vocês acharam dos meus destaques da música, essa nossa primeira parte
aí dos destaques. Comenta aqui embaixo para eu saber, quero ler o comentário de vocês por aqui. Se inscreva no canal, deixe o joinha que ajuda bastante e compartilhe esse vídeo para as outras pessoas também comentarem aí o que elas acharam desses destaques, ok? Gente, até a próxima semana. Tchau para vocês.